esse propósito de vocês. Mas como que nasceu isso daí? Como que foi esse princípio? Por que vocês decidiram fazer um podcast? Aqui, Itapeva? Aqui, Itapeva, né? Onde, né? O que pode vir de bom de Nazaré? Pensei exatamente isso. Muito bom. Por que começaram o podcast? A gente fazemos parte, aliás, de um grupo que chama Movimento Reunir. Filhos da Pandemia. Chegou um ponto que a gente precisava falar de Deus com outras pessoas e tava um negócio já difícil, né? Todo mundo que passou pela pandemia sabe como foi você, às vezes, não poder se reunir com os irmãos para falar de Deus fisicamente. E aí a gente começou a participar de um grupo que ele teve 2 encontrinhos antes da pandemia, mas ele foi quase todo mesmo durante a pandemia ali. E a gente conversava, batia papo. E eu e o Cris somos amigos de muito tempo já. A gente fazia... Não foi o podcast que uniu vocês, não. A gente participava nos reencontramos, né? Sim. Nesse grupo. A gente fazia... Os quadradinhos, né, da tela, sabe os quadradinhos, né, que era a tela do Zoom, assim? Sim. Assim, nossa, o que esse rapaz tá fazendo aqui? Eu conheço esse cara aqui, é o Marquinhos. A gente fazia parte de um grupo de jovens juntos, antes, o Jussan, participamos de teatro junto, fizemos um monte de projetos junto, e por questões da vida, assim, nada, não teve inimizade nenhuma, mas acabou que, por conta de trabalho, as coisas, cada um foi seguindo o seu caminho. E aí, nessa reunião, eu falei, mas caramba, eu conheço aquele careca ali. Tinha cabelo antes. Aí, eu olhando assim, né, ele, a Pri, a gente começamos a conversar e cada reunião surgia assuntos novos e a gente começou a montar projetos. O primeiro projeto foi o Ministério, né, de Música. Sim. A Priscila, a esposa do Cris, convidou a gente para participar, para montar um Ministério de Música, para tocar lá na Sagrada Família, que tava precisando de gente lá para tocar, a gente se reuniu para fazer isso. Montado o Ministério de Música, passou mais algumas reuniões do Movimento Reunir, e o Cris mandou uma mensagem, falou assim, viu, mas por que a gente não faz, né, alguma coisa, combina, grava e tal, para postar? E eu achando que ele tava falando do Movimento Reunir. E aí a gente marcou uma reunião, a gente que conduziu, né, eu e o Cris e tal, e a gente falou sobre a oração do Pai Nosso, inclusive. Aí ele me mandou uma mensagem, falou assim, viu, mas não era isso que eu tinha falado, você entendeu errado. Então, na verdade, o primeiro Vale de Deus foi um engano, né? Aí ele falou assim, não, eu quero que a gente grave mesmo, que fazer um podcast em cima disso. Pode ser esse mesmo tema. Aí a gente gravou, tanto que vocês podem ver nas nossas redes sociais, o nosso primeiro episódio é o Pai Nosso, é o Pai Nosso meditado, né? Sim. Então foi assim que surgiu, foi um engano que deu certo, vamos dizer assim.